número exato, porque eu queria ir devagar. Então, a gente vai começar agora por uma nova parte, né, de onde exatamente a gente parou na semana passada. Lembrar que a gente trabalha com muitos pacientes, principalmente quando a gente tem uma transfusão muito bem indicada, a gente trabalha com muitos pacientes que precisam de hemocomponentes modificados. Então, toda vez que a gente receber uma requisição de transfusão, nós devemos olhar a doença de base e definir qual tipo de hemocomponente modificado o paciente precisa receber, mesmo que o médico não solicite esse hemocomponente. Eu brinco sempre que eu não sei se eu dormi, se eu gazeei, mas eu não me lembro de ter tido uma aula de transfusão na faculdade. Então, apesar de eu ter me formado já há bastante tempo, infelizmente a gente sabe que isso ainda é uma realidade nas escolas de medicina do Brasil. Então, não esperem que o médico saiba mais do que vocês, gente, porque infelizmente a formação médica é deficiente. Então, a gente tem que ter o cuidado pelo médico, já que a gente quer o melhor para o paciente, de, às vezes, definir a necessidade de um componente especial, modificado, mesmo que o médico não solicite. Então, nós temos procedimentos, né, nós temos ITs, e agora a gente transformou até num anexo, que talvez seja mais fácil a gente manusear isso nas agências transfusionais, dos diagnósticos que requerem algum hemocomponente modificado. Depois eu vou passar para a Verônica e para as outras coordenadoras das agências, o novo anexo que foi criado pela imunohematologia para nossa deficiência, que eu acredito que seja uma deficiência de todo mundo, que é a dificuldade de acessar esses diagnósticos na hora de uma rotina muito puxada, né? E foi conversado com a qualidade, definido que deixaríamos como anexo essas necessidades de hemocomponentes especiais e como uma cópia controlada em cada setor, para que a gente pudesse checar de forma mais simples, mais fácil, na hora que o paciente chega e a nossa rotina é puxada. Depois eu vou mostrar para vocês qual é o número, e cada coordenador vai ter que pedir a qualidade, uma cópia controlada desse anexo que a gente fez recentemente. Lembrando, então, que a gente vai olhar o diagnóstico, vai ver se existe observação para transfusão no SBS, se já existir alguma observação específica, a gente vai seguir, e se por um acaso o paciente não tiver observação para transfusão, e vocês virem pelo diagnóstico que ele tem necessidade de algum hemocomponente especial, nós vamos pedir, por favor, que sempre acrescentem na observação para transfusão. Por quê? Por que isso? Porque, às vezes, o médico de hoje coloca que o paciente tem mieloma múltiplo e o médico de amanhã coloca anemia profunda, né? Então, a gente tem essas dificuldades, infelizmente, e nós precisamos preservar a segurança do paciente, colocando a informação no SBS. Hoje, o SBS, por uma questão de segurança, não permite mais que qualquer pessoa modifique a observação para transfusão, mas todo mundo pode acrescentar uma observação nova, tá, gente? Então, o ajuste que foi feito é só controle para deleção, para excluir alguma observação para transfusão ou para modificar. Então, se precisar excluir ou modificar, é só solicitar a ATI. A TI vai pedir autorização para algum médico alterar essa observação para transfusão. São os médicos do EMOS, da imunohematologia, que fazem essa alteração, tá? E se você achar que tem alguma observação incompleta, não se preocupe, acrescente uma observação nova, que vai ajudar com certeza o paciente a ter mais segurança no processo, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Eu vou para frente. Eu tô achando, gente, que na verdade eu pensei em a gente fazer 2 momentos, talvez, não sei se ainda este ano, né, porque essa aula parece que não acaba, mas talvez um de hemocomponentes modificados, né, eu não sei se todo mundo conhece as especificações de cada hemocomponente modificado, para que serve, como é que é produzido, e eu pensei em outro momento, que eu já tinha comentado numa aula anterior, de a gente falar sobre as principais telas do SBS, né? O que a gente precisa saber mexer no SBS para um processo seguro, tá? E aí a gente pode fazer um momento disso. O que vocês acham? Silêncio. Excelente, excelente.
Obrigada, Mas vamos, Frank. vamos responder, né? Ó, o Wagner de Paulo também colocou aqui excelente, viu, aqui no chat. Pronto. Aí a gente pode fazer isso em algum momento mais para frente. Vamos ver se ainda neste ano, se eu conseguir algum dia terminar essa aula, ou ano que vem a gente organiza. Tá bom? Eu também acho excelente, doutora Denise. E quanto essa alteração que a gente vê que vem na requisição transfusional, seria bem viável a gente passar para a hematologista que está no plantão do Hemos, para que já possa acrescentar, como a senhora falou, que é o médico, não é isso? Que pode vir acrescentar? Não é isso. Todo Sim, mundo acrescenta observação para transfusão. Todo mundo. qualquer Mesmo um que de o nós. paciente, isso. Mesmo Oh, que o coisa paciente já boa. tenha, consegue colocar outra observação para transfusão. O que só Ótimo. o médico pode fazer, e aí o fluxo é pelo GLPI, gente, não é ligando para o plantão do médico, certo? Tem que ser obrigatoriamente pelo GLPI, é a solicitação da exclusão ou da modificação de uma observação para transfusão prévia, tá certo? Mas Ok, acrescentar, Denise. todo mundo acrescenta, tá bom? Beleza. Ótimo, E aí doutora. depois a gente mostra direitinho para vocês como fazer isso. E Sim, aí eu vou sim. passar rapidamente por alguns pontos em relação à seleção de hemocomponentes para a gente relembrar o que a gente já sabe, tá? Sobre a plaqueta, né? A gente vai sempre solicitar o grupo do paciente. Quando houver a possibilidade ou a necessidade de alteração do grupo, o médico hematologista do hemócio, o hemoterapeuta do hemócio, vai ser acionado pela distribuição, tá? Por quê? Porque essa decisão vai ser uma decisão médica de fazer uma plaqueta RHD positiva numa paciente RHD negativa, de fazer uma plaqueta de um grupo diferente do paciente, para um paciente, né, que não tem um médico hemoterapeuta no local para poder tirar essa dúvida. Então, a distribuição recebe essas solicitações de plaqueta e entra em contato com o médico hemoterapeuta para definir qual a melhor plaqueta para aquele determinado paciente. Então, nós temos uma rotina que é variável pelo dia, pelo estoque de plaqueta na distribuição sobre acionamento médico aqui em Fortaleza, porque as demandas são muito grandes, né? Os regionais sempre acionam. E aqui em Fortaleza vai depender muito do estoque. Se eu tenho um estoque bem caprichado, o acionamento médico vai acontecer sempre que o paciente for RHD negativo, por exemplo. Nenhuma plaqueta RHD negativa sai do estoque sem a avaliação médica. E aí tem alguns outros critérios que a distribuição de Fortaleza também sabe que deve acionar quando algum determinado paciente apresentar a necessidade transfusional de plaquetas, ok? E ocasionalmente, e graças a Deus não é uma coisa muito frequente, a gente às vezes tem que liberar plaqueta positiva para pacientes RHD negativos que não teriam, a gente não ficaria tranquilo com isso. Quem é esse paciente? É a mulher, é o sexo feminino, porque a gente fala mulher, né, mas é a menina e a mulher abaixo de 50 anos, que tem a possibilidade de engravidar. Então, se for uma mulher com menos de 50 anos, RHD negativo, precisar receber plaqueta positiva, o Hemócio vai disponibilizar junto a imunoglobulina anti-D, a famosa ROGAM, para ser feita junto com a plaqueta ou logo após, e aí isso vai ser uma prática também definida a partir do médico hemoterapeuta, ok? Todos os regionais têm a imunoglobulina anti-D no estoque da farmácia para essas situações. Então, a gente não passa dificuldade, a gente não coloca o paciente em risco se não tiver plaqueta RHD negativo com a utilização da imunoglobulina anti-D. Em relação ao plasma, eu sempre passei o plasma muito rápido, mas eu acho que existem algumas dúvidas desde o momento que a gente passou a usar o plasma A-PTM sem ABO, né? Então, vamos lá. Qual plasma que eu faço? Eu faço sempre o plasma do grupo do paciente. Por quê? Porque eu tenho, né? E porque os grupos que são menos frequentes, eu vou ter que reservar para eles. Lembrando que o indivíduo AB só pode receber plasma AB, tá? Então, se eu sei que um paciente é AB, ele não vai receber o plasma A-PTM sem ABO. O que significa a sigla
PTM sem ABO, gente, quem lembra? Ninguém lembra? Procedimento de transfusão maciça. Tem a tipagem ABO, isso mesmo. Então, se eu não sei a tipagem ABO, eu uso esse plasma, tá? Se eu sei que meu paciente é AB, eu tenho que usar plasma AB, tá? E o que que significa isso em termos práticos? Eu preciso ter plasma AB na minha agência. É fácil, né, gente? Mas a introdução desse plasma sem ABO, ele gerou várias dúvidas em várias pessoas que têm experiência na agência, que nunca tiveram dúvida, que nunca, né, e aí a gente tem que reforçar isso. O plasma APTM sem ABO é para quem eu não sei o ABO. Na hora que eu sei o ABO, eu vou respeitar esse ABO, lembrando que o AB vai receber plasma AB. Então, toda agência transfusional tem que ter plasma AB no estoque, tá? Ah, o plasma B é o plasma universal, né? Aquele plasma que eu posso usar para todo mundo, mas eu não vou usar para todo mundo, por conta daquela máxima da hemoterapia, né? Eu transfundo o meu paciente de hoje, pensando no meu paciente de amanhã. Se eu passar a usar plasma B para todo mundo, o paciente AB vai ficar sem plasma. Então, nem pensar a gente usar plasma B para todo mundo. Então, plasma B é reservado apenas para pacientes AB e para crianças, numa transfusão de emergência, que eu não tenho ainda a tipagem, eu vou fazer plasma AB, tá? Lembrando que é a exceção, né? Quantas vezes chega uma criança numa transfusão de emergência, por sangramento grave, que eu não consigo coletar a amostra? É a exceção da exceção, tá? Então, o plasma B é para pacientes AB e para crianças AB que eu não consegui, para crianças que eu não consegui definir o ABO numa transfusão de emergência, tá certo? Se o paciente é AB, qual é o plasma que eu uso, gente? AB. Muito bem, tá? Eu queria que vocês saíssem dessa aula sem dúvida nenhuma em relação a isso, tá bom? Eu acredito que tudo certo, né? E lembrando uma coisa muito importante sobre plasma, esqueçam o RH. Doutora Luciana está para fazer uma campanha para proibir que o ISBT deixe a gente colocar o RH na plasma e no crio precipitado. Por que quer proibir? Porque as pessoas querem olhar para o RH. Ah, é um paciente RH negativo, só pode receber plasma ou crio RH negativo. Esqueçam isso, gente. Não tem nenhum risco de desenvolvimento de anticorpo no plasma, certo? A partir da transfusão de plasma. Então, plasma, a gente seleciona pelo ABO, esquece o RH, ok? Nada de separar plasma no freezer de vocês pelo RH, certo? Então, plasma, olhem um ABO e esqueçam o restante, tá certo? Alguma dúvida de plasma? Ai, mas eu não tenho plasma O, ou não, ou uma situação que talvez seja mais frequente do que eu não tenho plasma O. Ah, eu descongelei um plasma para um paciente que acabou não usando. Chegou um paciente O aqui, posso usar? Pode, né? Então, o O é o receptor universal do plasma, né? E o plasma AB pode ir para todo mundo, o plasma A pode ir para o A e para o O, e o plasma B para o B e para o O, certo? Ok? Ah, estou com alguma dúvida, consulta o plantão. Não se aperreie, não. Tem um plantão de hemoterapeuta para isso, para tirar as dúvidas, sem vocês precisarem ficar angustiados. Tá certo? Em relação ao CRIO, a gente tem que fazer crio do grupo do paciente apenas quando forem crianças com menos de 10 anos ou menos de 35 quilos. Qualquer outra situação, eu vou usar o que está preconizado no momento. A gente teve muita dificuldade com crio A, né, por conta das plasmasféres que a gente estava fazendo com plasma A, e a gente falou, não, então agora a gente não vai mais usar crio A para pacientes, né? A gente vai reservar esse CRIO-A para crianças. E hoje o problema agora é o B, né? Então o problema vai mudando.
o que é importante que vocês saibam é que a gente nunca vai liberar CRIO AB para outros pacientes que não sejam crianças, mas dependendo do estoque, do processamento de plasma e de CRIO, a gente vai estar fazendo esse ajuste para utilizar plasma para o CRIO precipitado no adulto, ou do grupo A, ou B, ou O, ok? Eu acho que algumas agências já sentiram essa mudança, né, que a gente falava muito, só pode ser B ou O, né? Agora a gente está mandando A, porque a gente está com bastante plasma A e estava com menos plasma B, ok? De novo, lembrando, plasma e CRIO não respeita o RH, tá? Numa transfusão de emergência, não atualizei essa partezinha, adulto A, B ou O, a depender do estoque que a distribuição vai te mandar a mais, e crianças que eu não consegui ver o ABO, eu vou fazer o CRIO AB, certo? Alguma dúvida aqui, gente? Tá? ABO idêntico apenas para crianças com menos de 10 anos ou menos de 35 quilos. Não sofram, se vocês não tiverem outro grupo na mão de vocês, porque não vai fazer diferença num paciente adulto, tá? E aí, toda vez que eu vou liberar meu hemocomponente, eu tenho que ter alguns cuidados, né? E esses cuidados, eles devem acontecer na agência transfusional com dupla checagem, lembrando que a dupla checagem numa agência com mais de uma pessoa é por 2 pessoas, mas eu vou ter situações em que eu vou ter agências muito pequenas, eu vou ter uma pessoa só no plantão. Aí essa pessoa só vai fazer a dupla checagem também. Quem lembra como é que a gente faz dupla checagem quando a gente está sozinho no plantão? Tem alguém que lembre? Aqui pra gente? Ninguém? Faz a primeira checagem, dá uma voltinha, faz alguma coisa e volta para fazer a outra checagem. Perfeito. Quem foi que contou isso pra gente? É Naile. Muito bem, Enaile. É isso mesmo. A dupla checagem é quando a gente faz individualmente, ela requer que você tenha uma atividade no meio, certo? Ok? Então, vai lá, bebe uma água, vai lá, faz um xixi e volta para checar de novo, tá? E lembrando sempre, gente, todo o registro que eu vou fazer, e aí eu não comentei na hora dos registros, mas eu vou falar agora, todo o registro que eu vou fazer, eu tenho que sempre estar com o meu dado original na mão. Eu não posso anotar na requisição de transfusão o que eu anotei no livro de compatibilidade. Eu vou anotar na minha requisição de transfusão o que eu estou vendo no rótulo do meu hemocomponente. Eu não vou anotar no meu livro de compatibilidade o que eu estou vendo na minha etiqueta de transfusão, certo, gente? Então, o registro é sempre a partir do dado primário. Eu vou lá para a minha bolsa e eu vou olhar o número para poder anotar nos diversos registros, tá certo? Por que que eu falo isso? Porque na hora que a gente vai rastrear algumas coisas, a gente descobre de vez em quando que todos os números estão errados. O que vocês acham? Que todos os números estão errados por conta de quê? Porque a pessoa leu várias vezes o número errado da fonte primária ou porque ela copiou uma vez errado e saiu copiando de novo o registro errado. Então, assim, muito cuidado com isso, parece uma besteira, né, essa orientação, mas ela é muito importante, principalmente quando a gente vai rastrear algum hemocomponente que está fora do normal. E aí a gente encontra várias coisas erradas, tá? Então, muito cuidado. Então, vou ler o rótulo, vou ver a numeração. Cuidado, porque a gente tem muito remanejamento na hemorrede inteira das bolsas, então eu vou ter B3152 em todos os locais, B3153 em todos os locais da hemorrede. Então, um númerozinho faz toda a diferença na hora de a gente fazer a rastreabilidade. Vou olhar a tipagem ABO-RHD, a fenotipagem que está na bolsa, se a bolsa é hemoglobina S positiva, mas um concentrado de hemácia vai sair com hemoglobina S positiva? Não é para sair, certo, gente? É fácil assim a resposta. Mas, aí eu vou mais de novo, mas, quando a gente tem gente no processo, a gente está propenso a erro, né? Então, o estoque de hemoglobina S hoje no Hemoce é um estoque de concentrados de hemácias segregados no SBS. Eu não posso mexer nesse estoque, a não ser que eu tenha uma senha especial
e com autorização da direção técnica. Então, não é uma coisa fácil acontecer de esse estoque ir para a agência. Mas, se alguém não olhou que era hemoglobina S e colocou no estoque errado inicialmente, pode deixar passar. E se deixou passar, talvez alguém deixe passar no futuro. Então, cuidado, nunca acreditem, né, o SHOT, né, aquela organização do Reino Unido que estuda as reações transfusionais, ele coloca para a gente uma coisa que eu gosto sempre de repetir. Nunca acredite que quem veio antes vai ter checado de forma adequada, nem quem veio depois vai fazer isso. Você tem que checar da forma adequada e você tem que ser a barreira, certo? Lembra da teoria lá do queijo suíço, né? Os erros não acontecem geralmente por uma pessoa só, né? É uma sequência de pessoas que que deixaram passar alguma coisa e o paciente acaba sofrendo. E nós temos vários exemplos recentes e antigos da cadeia de erros de várias pessoas e que o prejuízo no final é o paciente. Então, sejam a barreira, chequem, certo? Eu falei numa outra aula qual é o concentrado de hemácia que eu não posso, qual é o paciente que eu não posso transfundir quando o concentrado de hemácia está escrito que a PAI é positiva. Vocês lembram qual é o paciente? Criança. Perfeito. Então, as crianças eu não transfundo com concentrado de hemácia com PAI positiva. E o plasma e o crio? E a plaqueta? Alguém sabe me dizer, já viram alguma vez um plasma com PAI positiva? Uma plaqueta com PAI positiva? Espero que não. E aí, a PAI positiva não permite, o SBS não permite que sejam produzidos plasma, plaqueta, crio. Então, são hemocomponentes que são descartados. Não permite mesmo, é um descarte automático do sistema, tá certo? Mas o concentrado de hemácia permite sim, certo? Então, a gente só tem que ter esse cuidado de não transfundir concentrado de hemácias com PAI positiva em crianças. E a validade, nós tivemos, e não foi uma vez apenas, erros relacionados à dispensação, à liberação de hemocomponentes com validade errada, certo? Então, muito cuidado com essa validade, porque a gente tem produtos que têm validades diferentes, agora a gente tem a plaqueta com validade às 7 horas da manhã, nós temos os hemocomponentes lavados com validades de minutos, né, diferentes ao longo do dia, então cuidado com a validade para você poder liberar o hemocomponente. E claro, meu paciente precisa de um hemocomponente desleucocitado irradiado, eu vou olhar para esse hemocomponente e ver se está tudo certo, é isso mesmo, liberei. Mas tivemos alguns erros recentes. Eu estou acostumado de receber só plaqueta irradiada. Aí a plaqueta não foi irradiada. E ninguém viu, né? Então, gente, cuidado com isso. Não acreditem que quem veio antes fez tudo direitinho, e nem quem vem depois vai fazer tudo direitinho. Então, olhem para o hemocomponente, busquem se a informação que o paciente precisa lá na observação para transfusão, na requisição de transfusão, está contemplada ali no rótulo, tá? Lembrando que a lavagem muda a validade dos hemocomponentes, então a hemácia passa a ter 24 horas de validade e a plaqueta apenas 4 horas, então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E, claro, olhar sempre, fazer sempre a inspeção visual. Toda a agência transfusional recebeu aquela coisinha para a gente comparar a inspeção visual com o hemocomponente que a gente está recebendo, para não ter perigo a gente liberar um hemocomponente que vai estar inadequada à inspeção visual. E a plaqueta tem um detalhezinho a mais na inspeção visual, que é o swirling, aquela nuvem perolada quando a gente agita contra a luz, que tem que ser avaliado na plaqueta, tá? Então, o swirling é obrigatório em cada ponto de liberação do hemocomponente e de recebimento, né? Se eu recebi da distribuição uma plaqueta, eu tenho que checar se aquela plaqueta que a distribuição me mandou tem swirling. Se ela não tiver swirling, significa que é uma plaqueta inadequada para uso, tá, gente? A plaqueta não está funcionando ali dentro. Então, devolve para a distribuição e pede outra plaqueta. Todo mundo aqui sabe fazer o swirling, avaliar o swirling da plaqueta. Se não souber,
por favor, a gente tem que avisar para a gente fazer um treinamentozinho. A gente está fazendo aqueles treinamentos anuais, né, para as agências. Então, se acontecer de vocês não souberem, pede assim, deixa eu ver de novo o Swirling, que é uma coisa que a gente tem mostrado aqui também. E sempre a gente vai checar, conferir, identificar, verificar e nunca liberar hemocomponentes se existir qualquer dúvida ou discrepância. Tem um número diferente na etiqueta de transfusão. O que eu faço? Faço tudo de novo, gente, certo? Eu não posso acreditar que aquele número diferente que um colega anotou está adequado, o hemocomponente está adequado para o paciente que ele está colocando. Então, gente, por favor, cuidado nos registros, mas também cuidado para não aceitar que um número diferente foi simplesmente um erro de registro. Nós temos que fazer tudo de novo para poder ter uma transfusão com segurança, ok? Muito cuidado. Então, preencha a etiqueta de transfusão olhando para o hemocomponente. Registre o nível de compatibilidade olhando para o hemocomponente. Realiza a dupla checagem no SBS, na requisição de transfusão, no livro, no rótulo, na etiqueta de transfusão e guarda o segmento do concentrado de hemácia identificado. Eu devo guardar esse segmento por quanto tempo, gente? 10 dias. Maravilha, 10 dias para a gente poder ter esse hemocomponente lá, para quando a gente precisar estudar para uma reação. E aí eu liberei, né, porque a minha enfermeira falou assim, não, tá tudo certo, eu quero o meu concentrado de hemácia. E aí, quando você vai entregar para a enfermeira lá na enfermaria, aí 10 minutos depois a enfermeira liga, ei, o paciente está com febre, oi, perdeu o acesso. O que a gente faz? Pega esse hemocomponente o mais rápido possível. Eu posso pegar depois? Não, não pode. Por quê? Por conta da regra dos 30 minutos. Se eu buscar esse hemocomponente, reincorporar esse hemocomponente na conservadora com menos de 30 minutos, eu posso simplesmente olhar para ele, inspeção visual ok, reintegra ao estoque. Mais de 30 minutos, vai para o lixo, vai para descarte. Então, não tem sentido a gente descartar um hemocomponente porque agora eu não quero ir buscar, né, gente? Então, eu posso reintegrar, sim, depois que eu liberei para a enfermaria, contanto que eu faça inspeção visual e que seja tudo ok e que seja em menos de 30 minutos. Uma coisa muito importante, saiu da porta da agência, eu tenho que fazer o quê? A saída. Entrou na porta da agência, eu tenho que fazer o quê? Da entrada. Muito bem. Muito bem. A rastreabilidade é isso. Saiu da porta da agência, dou saída. Entrou na porta da agência, dou entrada. Certo, gente? Não podemos deixar para depois. Eu sou uma pessoa com dedo podre de auditor. Vocês sabem disso? Né? Dizem que o auditor tem dedo podre, né? Eu tenho dedo podre de auditor, porque tudo que eu vou olhar tem alguma coisinha ali fora do padrão. E de vez em quando, eu não preciso nem ser meu dedo podre, não, mas de vez em quando eu chego e eu vejo que o estoque de plaquetas de uma agência transfusional não está batendo com a realidade que está me informando. Eu não sei se vocês sabem, todos os plantonistas médicos da Imuno, as distribuições, as diretorias, têm acesso a um estoque de plaqueta das agências minuto a minuto, no celular. Então, eu consigo saber o que tem em cada agência transfusional para eu poder saber o que eu vou fazer em relação à liberação de plaquetas. Então, de vez em quando, a gente encontra uma plaqueta que está no estoque que não está, uma plaqueta que não está no estoque que está na agência. Então, por favor, gente, isso não é uma coisa que pode ser feita depois. O hemocomponente chegou, eu dou entrada. O hemocomponente vai sair, eu dou saída, certo? Isso é muito importante. Alguma dúvida em relação a isso? Doutora, eu queria só reforçar que quando a bolsa sai, que passa mais de 30 minutos, que ela vai ser devolvida como armazenamento inadequado, ela tem que ser muito bem identificada, porque senão ela vai ser reintegrada como as outras. A Verônica até providenciou uns adesivos de identificação que você cola na bolsa, além de colocar na DT para chamar a atenção e ela não voltar para o estoque. Como que é esse adesivo que eu não conheço?
Alguém tem a fotinho? Doutora, é um adesivo daquele branco normal que a gente identifica com o nome das bolsas, aí tem armazenamento inadequado. Certo. A gente tem que escrever isso em algum procedimento, né? Só lembrar disso. Então, a gente tem essa etiquetinha, todas as agências já estão com essa etiqueta. Silêncio. Não. Ainda Lá no não. CC não tem, não. Tá. Então, pronto. Aí a gente teve a ideia e agora a gente vai botar em prática, né, Verônica? Então, foi só uma ideia, aparentemente, né? Então, vamos distribuir para as agências, que com certeza, quanto mais informação, mais fácil essa percepção que o hemocomponente, né, deve ser descartado, mais seguro é o processo. Gostei muito da ideia, e agora a gente vai colocar para as agências transfusionais essas etiquetinhas e colocar em algum procedimento. Tá ótimo? E aí tem uma outra coisinha, que é a transfusão interrompida, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é outra coisa que a gente faz um fluxo totalmente diferente, tá bom? Eu fiquei responsável hoje de mostrar aqui na aula uma tabelinha de como a gente deve registrar os hemocomponentes, as siglas dos hemocomponentes, no livro de compatibilidade, na requisição de transfusão. Eu acabei não colocando a tabelinha, mas eu vou mandar nos grupos de WhatsApp, certo? Para vocês conhecerem como deve ser, tá? Essa tabelinha está no SBS, no Qualiex, como um anexo. A Isa vai falar para vocês depois em qual é o número do anexo, mas eu vou mandar uma colinha para vocês no WhatsApp, para a gente ter um padrão, que foi uma solicitação de alguns hospitais, que foi uma solicitação interna, foi uma solicitação de auditorias transfusionais, para ter um padrão de anotação dos hemocomponentes nos nossos diversos registros, né? Porque tem a gente anotando com os nomes, com as siglas mais estranhas possíveis, né? Então, eu aprendi com não sei quem que bota assim, mas tem um padrão, certo, gente? Aí, esse padrão, a gente vai mandar a colinha depois, eu não vou botar aqui na aula, vou mandar a colinha depois para vocês, a Isa vai falar qual é o número do anexo também, é um outro anexo junto com os diagnósticos, com indicação de hemocomponentes modificados, que vocês vão pedir para a qualidade cópia controlada, para a gente poder buscar, na hora que a gente precisa, a informação, ok? Para não precisar ir no Qualiex, descobrir qual é, aí tem que sair como cópia controlada. Combinado? Enfermeiros coordenadores das agências transfusionais, 2 missões, então, com a qualidade. Cópia controlada para as indicações de hemocomponentes modificados e cópia controlada para a colinha de como a gente deve escrever na requisição de transfusão, no livro de compatibilidade, qual é o hemocomponente que a gente está liberando para o paciente. Ok? Beleza? Vamos para o próximo. Aí, ó, transfusão interrompida, né? Pronto. Paciente que recebeu 1 gota de hemácia foi transfundido, certo? Ai, mas foi só uma gotinha. Foi transfundido. Ai, tô na dúvida se entrou. Foi transfundido, certo? Isso é muito importante, gente, tá? Por conta da rastreabilidade, né? Então, o paciente que foi transfundido, ele tem um fluxo, a bolsa tem um fluxo diferente. Não pode nunca uma bolsa que foi transfundida, a gente dar entrada no SBS, tá? Porque ela saiu para o hospital e o paciente recebeu o hemocomponente. Então, essa bolsa de transfusão interrompida, ela é uma bolsa que vai ser devolvida para descarte, para incineração, fora do SBS, tá? Eu não posso dar entrada quando a bolsa volta e eu não posso dar saída para o hemócio. Eu tenho que fazer isso só pela ADT e com essa etiquetinha de transfusão interrompida, ok? Transfusão interrompida é igual sim para a transfusão na requisição e sim para a transfusão no livro de compatibilidade. Alguma dúvida? Todo mundo tem etiquetinha de transfusão interrompida nas agências? Sim, tem. Ótimo, perfeito. Quem não tiver, já pede para a coordenação das agências de vocês. Não. Quem respondeu não pede para a coordenação das agências, para ter na agência, porque essa informação é muito importante. Então, aí é a missão agora para a CAT, né, para as CATs. Transfusão interrompida e etiqueta de, como que é, Isa, o nome, ou Verônica? Transfusão interrompida e armazenamento inadequado, né?
inadequada. Pronto, perfeito. Então, essas duas etiquetinhas, toda agência tem que ter a partir de hoje. Combinado? Não tem, peça. Doutora Denise, Ou, me tire uma dúvida. Sim. Paciente que foi e teve transfusão interrompida, ou, normalmente lá no ICC acontece, quando acontece, o médico pede novamente para cruzar outra bolsa. Pode-se fazer isso? Pode cruzar. Eu entreguei uma bolsa, o paciente tomou, vamos dizer, 10 ml, teve febre, aí elas interrompem e o médico pede para a gente cruzar outra bolsa. Aí como é que eu procedo? Eu cruzo, peço nova RT, é assim? se ele interrompeu por febre, significa que pode ter sido uma reação transfusional. E Nesse sempre momento, pronto. depois que chega o diagnóstico, quando eles mandam a gente colher para fazer a reação transfusional, a gente colhe, ele faz a notificação e depois eles sempre pedem. Eles sempre dizem assim, acontece. Já aconteceu comigo de ele dizer assim, olha, eu vou querer outra bolsa. Pode, com Eu certeza. posso transfundir sem estar o resultado se foi reação transfusional ou não? Não. E aí, como que a gente tem que fazer? Imuno, o médico está pedindo uma transfusão, já terminaram o estudo, e aí você fala com o responsável técnico, ó, estão pedindo a transfusão, é urgente ou não é urgente, como que eu devo fazer, certo? Porque vai depender muito do que a imuno está fazendo, qual é o tempo, qual o resultado, e se o paciente tem uma transfusão urgente ou não. Se for urgente, eu, Denise, normalmente falo para o médico, tá bom, transfunda, vamos esperar o resultado, mas o paciente está muito grave, não vamos esperar o resultado sair antes de transfundir. Mas isso é muito personalizado e sempre com o responsável técnico junto. Tá certo, gente? É uma decisão que não tem a resposta correta, vai depender muito do cenário. Tá bom, entendido. Então, eu ligo para a imuno, se eles começarem a dizer, o paciente está grave, não sei o quê, vou ligar para a imuno, saber como anda o resultado do exame, aí sim eu cruzo, não é isso? Isso, a imuno fala, ó, tá tudo negativo, aí você fala assim, não, então eu vou seguir o fluxo normal. Se a imuno responder, não recebi a amostra, ainda estou fazendo, aí você vai tentar descobrir com o médico hemoterapeuta ou o RT de dia, ou pode ser o plantão da imunemato nos momentos não úteis, né, noite, feriado, fim de semana, se vale a pena ou não transfundir, a gente vai pedir para conversar com o médico assistente se dá para guardar ou não, tá bom? Ok, obrigada, doutora. Nada. Doutora, Oi. só uma coisa, a transfusão interrompida e bolsa acidentada, para todo mundo ter mais cuidado na hora da devolução. A gente recebe, às vezes, a bolsa totalmente extravasada, ou então, dentro de 2 sacos leitosos. Porém, eu não consigo identificar a real número da bolsa que está fora. Todo descarte, ele é conferido. E aqui a gente não tem nem lixo contaminado, então realmente fica bem difícil. Aí, se tiver de uma forma, eu acho que não dá para saber o que tem dentro, deve vir com documento, alguma coisa bem anexada à bolsa. Perfeito, gente. Ó, muito cuidado com isso mesmo, né? Bem lembrado, Isa. A gente vai ter que manipular esse hemocomponente quando chega aqui na distribuição. Então, por favor, gente, fechem o equipo, não deixe o hemocomponente vir todo, né, solto, sujando tudo. Vai ter um momento que é bolsa acidentada, né? Que às vezes vai acontecer mesmo, mas aí faz como a Isa orientou. Ok? Pronto, doutora Denise, respondendo aí o que a Isa falou, isso aí muitas vezes a gente recebe do próprio setor de enfermagem. Eles tiram a bolsa, aí às vezes não fecha nem o equipe, quando a gente recebe na agência, já vem dentro de saco leitoso, derramando tudo misturado, quer dizer, uma situação muito delicada, e eu não tiro a razão da Isa ter esse tipo de argumento. Tá, joia. Vamos para a próxima. Agora a gente vai voltar, né? A gente falou um pouquinho nas liberações, mas a gente vai falar um pouquinho sobre transfusão de emergência, focado na transfusão de emergência, tá? A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é que o médico não entende muitas vezes o que é uma transfusão de emergência, né? A gente sai sem saber transfundir da faculdade. Então, eu já tive, por exemplo, no HU,
uma médica pedindo uma transfusão de emergência de um plasma, que não queria esperar teste nenhum, porque queria fazer um acesso central para um paciente que ia fazer uma medicação e era final do plantão. Então, assim, a gente tem que ter cuidado nessas transfusões de emergência que não são reais, né? O que eu faço com isso, doutora? Deixa de atender? Não, você vai ligar para o seu médico, né? O médico hemoterapeuta, o responsável técnico, para que ele possa te ajudar a conduzir isso. Claro que vocês não vão ficar brigando com o médico que prescreveu a transfusão de emergência, mas vocês vão pedir socorro, tá? Porque significa que a gente vai estar colocando o paciente em risco. No caso, a médica que queria, porque queria o plasma, até ficou me contestando, né? Então, eu, porque sou responsável técnico da agência, que sou hematologista, que sou colega da médica, e ela falou, não, porque eu quero. Eu falei, mas eu não vou liberar. E o médico hemoterapeuta, ele pode fazer isso, certo? Mas o médico hemoterapeuta pode fazer isso. A agência transfusional, infelizmente, não tem essa liberdade de estar dizendo, eu não vou liberar, sem o responsável técnico dizer, certo? Então, precisando, chame o responsável técnico, que ele converse com um colega médico para a gente chegar à conclusão do que é uma transfusão de emergência e o que não é. E a dica geral é transfusão de emergência e hemorragia, tá? Todo o restante, geralmente não é emergência, é urgência, tá? Mas o sangramento grave vai, muitas vezes, configurar uma transfusão de emergência. E a portaria é muito clara, né? Condições para a transfusão de emergência. Peguei o texto igualzinho da portaria. O quadro clínico do paciente justifica a emergência, isso é, quando o retardo do início da transfusão coloca em risco a vida do paciente. O médico também precisa assinar a declaração de responsabilidade médica para transfusões em situações especiais, que a gente tem na requisição de transfusão no rodapé, no qual o médico afirma expressamente o conhecimento do risco e concorda com a transfusão. Ah, mas o médico está ligando, está dizendo que é emergência, mas não assinou. Vocês vão falar assim, doutor, é emergência, tá certo, não assinou, o senhor vai assinar depois? Ok, vou liberar. Gente, não esperem o papel para tomar uma decisão, certo? Se alguém sinalizou que é emergência, e você tem certeza que depois a assinatura vai vir, porque realmente é uma emergência, né? Ninguém vai falar, não vou transfundir, e é uma emergência, não vou assinar, mas é uma emergência, liberem com uma emergência e depois resolve. Como eu posso fazer isso? A portaria fala que eu preciso ter uma requisição de transfusão. Você pode fazer isso, né? Isso é um protocolo interno validado pelo Comitê Transfusional. Mas o Comitê Transfusional ainda não discutiu isso, então chame uma reunião extraordinária e discutam, porque a gente precisa que alguém no telefone avise a gente que é uma transfusão de emergência e que a gente possa liberar essa transfusão de emergência de forma adequada. Qualquer atraso numa hemorragia grave, numa transfusão de emergência, pode significar o óbito de um paciente. Então, nós precisamos ter esse respaldo para atender a solicitação até mesmo por telefone. Todo mundo entendeu isso? A gente precisa poder transfundir rapidamente quando for uma situação emergencial, certo? A portaria fala que eu preciso da requisição de transfusão, mas eu posso receber a requisição de transfusão depois, tá? É a mesma coisa numa parada cardiorrespiratória. Quem aqui já atendeu ou já viu um paciente parado? Imagina se a adrenalina só pudesse ser feita depois que o médico prescreveu, assinou e carimbou. O que ia acontecer, gente? O que vocês acham? O paciente ia morrer, 100% das paradas. É a mesma situação. Eu preciso atender rapidamente o paciente, porque se a transfusão atrasar, o paciente vai morrer. E essa autorização, ela pode ser feita de forma verbal, contanto que o Comitê Transfusional fale para você que é isso mesmo, a política do hospital, no protocolo de emergência, transfusão de emergência, a solicitação pode ser verbal e depois vem a requisição de transfusão. Tá certo? A requisição de transfusão veio sem os exames. Eu posso atender? Não é obrigatório o exame, gente. Se eu vou fazer CH, eu preciso de hemoglobina ou hematócrito.
Se eu for fazer plasma, eu preciso TAP ou TTPA, não é assim que eu falei na primeira aula. E agora, requisição de transfusão chegou, é uma emergência e veio sem os exames. O que a gente faz? Atende. Atende. E atende assim com gosto, meu povo. Atende. Principalmente que esse paciente provavelmente não vai ter coletado exame. Se coletou exame, o exame não vai estar pronto. Então, numa transfusão de emergência, esqueçam os exames. Ah, o médico não botou nada, ok. Ah, o médico botou 0, ok. A gente simplesmente tem que entender que essa solicitação ela tem que ser atendida imediatamente, certo? Combinado? E aí o médico vai assinar ali embaixo, autorizando a transfusão antes da conclusão das provas transfusionais, em virtude da situação clínica do paciente. Ok? Vou colher a amostra assim que possível. Por quê? Porque às vezes precisa transfundir um horror, e aí eu não consigo mais nem ter segurança de qual grupo sanguíneo do paciente. Às vezes a transfusão de emergência chega, mas a amostra já está na nossa mão. E aí eu já sei o ABO do paciente, eu já consigo liberar com um ABO compatível, mas, isogrupo, mas, às vezes, e muitas vezes, não vai ser essa a realidade. E eu preciso saber o que eu vou fazer, o que eu vou liberar para atender rapidamente meu paciente quando eu não sei o grupo dele. Primeira coisa, vamos falar do concentrado de hemácia, né? Então, o concentrado de hemácia vai ser diferente a partir de qual paciente que eu estou atendendo. Se for uma mulher com menos de 50 anos ou uma criança, eu vou liberar um concentrado de hemácia ORHD negativo, que seja também negativo para ser grande e QEL, ok? Para mulheres acima de 50 anos e homens, eu vou fazer um CHO positivo. Ah, mas eu ouvi falar que tem que ser a fenotipagem X. Preferencialmente, E grande QEL negativos. Ah, não tenho. Esquece, gente, é O positivo, certo? Se eu tiver, E grande QEL. E lembrando que esses concentrados de hemácia já devem estar na conservadora de vocês, prontinho para transfusão de emergência. Eu acredito, a gente já falou isso, acho que foi na primeira aula. Vocês já não estão com os concentrados de hemácias prontos para transfusão de emergência na conservadora? Todo mundo tem? Sim. Muito bem. Para na hora que for uma emergência, a gente simplesmente adicionar o nome do paciente e poder entregar o concentrado de hemácia para o médico, certo? E aí, qual plasma que eu vou usar? Plasma PTM sem ABO para adultos, certo? Plasma AB para crianças, com menos, né? E crio A ou B, que a gente falou antes, eu não ajeitei aqui, para adultos, e para crianças, que eu não sei o grupo, crio AB. Nós precisamos ter a amostra, gente. Por quê? Porque, gente, não é fácil transfundir outras coisas sem saber o ABO da criança. A gente teve um caso recente, eu acho que foi até na HGF, que não estavam conseguindo, foi no HGF, que não estavam conseguindo coletar a amostra da criança e queriam plaqueta. Plaqueta B, eu até respondi para, acho que foi a Mara que me ligou, Mara, não tem plaqueta B, porque é uma coisa tão rara a gente ter em estoque, mas tinha, a gente acabou mandando. Mas é a exceção da exceção. Então, assim, nós precisamos ter o ABO, porque depois a gente vai continuar transfundindo, e quando chega na plaqueta, principalmente quando a gente está pensando em criança, o negócio complica demais, certo? Lembrando que eu entreguei a bolsa, mas os testes têm que ser feitos. Ah, já tomou 4 concentrados de hemácia, você vai fazer os testes para todos os concentrados de hemácia. A gente já teve essa intercorrência também, previamente. Lembrar que nenhuma bolsa, nenhum concentrado de hemácia pode sair sem a retipagem. É o único teste obrigatório. Hoje, que toda agência transfusional já está com os concentrados de hemácia para emergência separadinhos, a retipagem já foi feita junto com o FUMB direto, não foi, gente? Beleza, está lá separadinho. Mas na hora que eu não tenho esse concentrado de hemácia, porque já usou tudo, não consegui fazer, eu vou retipar o concentrado de hemácia.
que é o único teste que eu preciso fazer, obrigatoriamente, antes de liberar esse concentrado de hemácia para o paciente. Ok? Qual o único teste que eu tenho que fazer obrigatoriamente numa transfusão de emergência? Antes de liberar a bolsa, gente. O médico está pedindo, o paciente vai morrer. O que eu tenho que fazer antes de liberar? Retipar a bolsa. Retipar a bolsa. Retipar a bolsa, retipar a bolsa. Bolsa pode sair sem retipar? Nunca. Certo? Não. Nunca. Não existe essa opção. É a outra regra 100% da vida. São raras. A primeira PAI positiva sempre significa mandar para estudo, né? Na amostra atual. E essa outra regra que não tem exceção é obrigatoriamente, 100% das vezes, toda vez que eu for liberar uma bolsa numa transfusão, a retipagem é o único teste que vai ser obrigatório, inclusive, numa transfusão de emergência. Claro que é mais fácil eu ter a bolsa retipada antes, já separadinha, não é, gente? Mas se eu não tiver me preparado para uma transfusão de emergência, com bolsa já retipada, com direto feito, eu vou retipar antes de liberar. E o cumbi direto? Esqueçam, já foi. O que a gente precisava do cumbi direto era naquela separação prévia, antes de a gente precisar da emergência. Na hora que eu precisei retipar, na hora da liberação, esqueçam o cumbi direto, vocês não precisam mais fazer. Ok, gente? Doutora Denise, volta só o slide anterior para eu ver uma coisa, porque eu vi aí escrito CRIO OIA. Isso, Cris. Lembra que eu acabei de comentar que, na verdade, isso não é o que a gente está usando hoje. Para adulto é OA ou B, porque eu não atualizei aqui, tá? Ok? Isso vai depender de quanto o processamento pode produzir de cada grupo e de quanta distribuição vai ter, certo? O, A ou B. É porque ficou erradinho aqui, certo? Mas vai depender tá certo. estoque, tá bom? Lembrando que para crianças é CRIO AB quando eu não sei o ABO. Ok? Vou estar fazendo os testes, né? Vou fazer todos os testes. Vou fazer PAI, vou fazer a prova cruzada em cartela, vou fazer a prova cruzada em tubo, e aí deu algum problema. O que a gente faz? Liga imediatamente para o médico. Porque, às vezes, o paciente estabilizou e está no meio da transfusão. Aí o paciente estabilizou, melhor suspender, às vezes, essa transfusão do que ele tomar uma bolsa inteira e dar problema depois, né? Então, imediatamente, contato com o médico, deu problema, vamos lá, certo? Que aí a gente vai decidir o que a gente vai fazer, o médico hemoterapeuta, o responsável técnico, junto com o médico assistente. Vamos, de novo, lembrar o que a gente precisa fazer para deixar nossos concentrados de hemácias guardadinhos para emergência. Então, vou deixar 2 concentrados de hemácias preparados de cada grupo, do O positivo e do O negativo. 2 O positivo, 2 O negativo. Ah, mas eu trabalho na maternidade escola, eu só tenho O negativo. Nós na MEAC só temos O negativo, porque a gente só trabalha com mulher em idade fértil. Então, como as nossas mulheres que sangram são as mulheres em idade fértil que só tomam O negativo, eu não preciso ter a O positivo lá. Mas no H1, nós temos 2 O positivo e 2 O negativo. Eu estou me preparando para uma emergência. O que eu tenho que fazer? Fazer o TAD, para não levar um susto na hora que eu for fazer a prova de compatibilidade e a bolsa vai estar incompatível, porque o TAD da bolsa é positivo. Lembrando que TAD é teste direto da antiglobulina, que é o cumbi direto. Eu vou fazer só se a emergência não estiver acontecendo. Eu estou fazendo para me preparar para a emergência. Se a emergência estiver acontecendo, esqueçam o TAD. Eu não preciso dele, ok? Vou fazer o TAD, vou fazer a retipagem do concentrado de hemácia, vou afixar ao meu concentrado de hemácia a etiqueta de transfusão e a etiqueta de transfusão de emergência, vou identificar o segmento do concentrado de hemácia, já deixar ele prontinho, e aí eu vou utilizar essa bolsa em até 15 dias. Eu não coloquei etiquetinha de transfusão de emergência, mas eu queria, aquele lá foi o último slide. Todo mundo tem etiquetinha de transfusão de emergência nas agências? Sim. Sim. Tem alguma agência que não tem?
Se tiver alguma agência que não tem etiqueta de transfusão de emergência, entre em contato com a coordenação de agências transfusionais de vocês, para já pedir, para já deixar. Isso é obrigatório pela portaria, tá, gente? Então, toda transfusão de emergência tem que sair com a etiqueta de transfusão e com a etiqueta de transfusão de emergência, falando que aquele hemocomponente foi liberado antes da conclusão dos testes, tá? Então, nós temos isso aqui no Hemoce, temos que ter em todas as agências transfusionais, ok? Deu 8 horas, a gente vai parar a aula aqui, tá certo? E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Cris, alguma dúvida? Eleni, está com a mão levantada também. Alguma dúvida? Não? Então, a gente tem várias missões de casa, né? Para agora, a gente tem a etiqueta de transfusão interrompida, a gente tem a etiqueta de armazenamento inadequado, a gente tem a etiqueta de transfusão de emergência, a cópia controlada das indicações de hemocomponentes especiais, do anexo, e a cópia controlada da nossa colinha, para qual é a sigla do hemocomponente que eu tenho que anotar na requisição de transfusão e no livro de compatibilidade. Ok? Erivane, você quer falar alguma coisa? Doutora, eu queria só perguntar um negócio à senhora. Como eu vou para várias agências, então, assim, eu queria saber, as siglas dos sangues mudaram porque a gente fazia CHF. Aí eu estou indo para a Unimed Sul e percebi que lá é CHD. Lá no Nossa Senhora da Conceição também já usa CHD. E lá no ICC, simplesmente, a gente não sabia que tinha mudado. Mudaram, a gente vai usar essas siglas agora? Isso, Erivane. Na verdade, a gente mudou de filtrado para, na verdade, era leucorreduzido para desleucocitado no rótulo do hemocomponente, né? Há mais ou menos uns 6 meses, talvez um pouco mais, já estou sem noção de tempo, por uma solicitação de um outro hemocentro que a gente mandou bolsa, que ficaram confusas. Aí ele falou assim, Denise, mas na portaria fala de desleucocitado. Então, a gente ajustou isso, agora os nossos filtrados leucorreduzidos são desleucocitados para ajustar conforme a portaria. E Erivane, na verdade, não existia um padrão, né? Todo mundo escrevia de um jeito, era L de leucorreduzido, era D de desleucocitado, era F de filtrado. Então, hoje tem uma forma, um padrão de como devem ser colocadas as siglas, que é isso que eu vou passar para vocês no WhatsApp, tá certo? E aí a Isa vai dar o número do anexo e vocês vão baixar, vão solicitar a qualidade no Qualiex, pelo Qualiex, uma cópia controlada para deixar nas agências transfusionais, para a gente poder checar antes de escrever, até a gente se adaptar com as novas nomenclaturas, certo? Então, são siglas que a gente tem que seguir como padrão, tá bom? Ok, então, doutor, tá certo. Eleni, está com a mão levantada ainda, quer fazer alguma pergunta? Não? Então, gente, até semana que vem, e aí a gente vai conversando, Doutora, qualquer dúvida vocês podem trazer. Oi. Bem rapidinho, mas em relação ao plasma, mudou de pé, quando descongela, muda? Como assim? A sigla? Não. É PFC Viu? mesmo, né? Isso. Tá certo? Então, tá bom. Gente, até semana que vem, viu? Tragam suas dúvidas e aí a próxima sexta a gente conversa. Tchau, tchau e até lá. Bom jogo do Brasil para todo mundo.